Olá, eu sou a Amanda, sou advogada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o inventário. E aí, precisa mesmo ser feito inventário? Quando ele deve ser feito? Como é feito o inventário? Essas perguntas eu tenho ouvido muito em quase 2 décadas de advocacia. Eu também às vezes sou procurada por pessoas que falam o seguinte: olha, tem os pais de idade, já são muito idosos, mas tem patrimônio e a gente queria fazer o inventário já, porque quando os pais morrerem já vai deixar o inventário pronto. Eu sempre explico, se os pais são vivos, então não é o caso de inventário. Pode ser o caso de doação, mas não de inventário. Porque a gente tem que entender o que é um inventário. Na verdade, é a lista de bens, de patrimônio, de propriedades deixados pelo falecido. Isso é o inventário. E aí vem aquela pergunta: quando deve ser feito o inventário? Tem prazo para fazer isso? Na verdade, a lei brasileira, mais especificamente o Código de Processo Civil, ele prevê um prazo de 2 meses a contar da data do óbito para a abertura do inventário. Esse prazo está previsto no artigo 611 do Código de Processo Civil. Então existe prazo sim. Mas o que acontece se eu perder esse prazo? Então, esse prazo está ligado especificamente ao imposto. Que imposto é esse? É um imposto estadual que incide sobre os inventários. Ele chama ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações. É um imposto que é aplicado tanto nos inventários quanto em doações. Esse imposto ITCMD, ele é estadual. O que quer dizer isso? Que cada estado brasileiro tem uma lei específica para tratar da penalidade que acontece em cima desse imposto quando o inventário não é aberto dentro do prazo que eu falei, que são os 2 meses. Por exemplo, aqui em São Paulo, a lei estadual diz que se o inventário for aberto após os 2 meses, incide uma multa de 10% sobre o valor do imposto. E se passar 180 dias do falecimento, ou seja, mais de 6 meses, a multa aqui em São Paulo sobe para 20%, além de juros e correção monetária desde a data do óbito. Então a penalidade para quem perde o prazo, ela é financeira, ela está ligada ao bolso, tá? Quem é herdeiro fica atento aí ao prazo para não acabar tendo que pagar multas, juros e correções sobre o imposto que ele já é caro. E ainda com esses acréscimos fica mais salgadinho ainda. Aí vem outra pergunta: como deve ser feito o inventário? Bom, aqui no Brasil nós temos 2 formas de fazer o inventário. Existe a via judicial, que é no fórum, e a via extrajudicial, que é no cartório, tabelião de notas. E como eu sei se pode ser feito no cartório ou no fórum? Bom, no fórum pode ser feito todo tipo de inventário, mas tem alguns casos que só podem ser feitos no fórum. Quais são esses casos? Inventários em que haja menores e incapazes como herdeiros. Menores é aquele menor de 18 anos e o incapaz é aquele que não tem entendimento da vida civil. Por quê? Porque o Ministério Público tem que acompanhar todo o processo em que tenha menores incapazes. Inventário em que o falecido tenha deixado testamento, então se tiver testamento tem que fazer no fórum. Inventário em que os bens, o patrimônio não está totalmente documentado. Por exemplo, o falecido deixou um imóvel, mas não deixou esse imóvel com escritura, só tem um contratinho de compra e venda ou um contratinho de compromisso de compra e venda. Esse inventário vai ter que ser feito no fórum, tá? Pela via judicial. E o último caso é quando houver disputa, quando houver briga entre os herdeiros em relação à partilha. Se os herdeiros não estão de acordo, tem que ser feito no fórum, porque é o juiz quem vai homologar e decidir a partilha. E quando é que pode ser feito no cartório?
Bom, no cartório são nos casos em que os herdeiros são maiores e capazes, tá? Quando não existe testamento deixado pelo falecido, tá? Outra situação, quando os bens, o patrimônio está totalmente documentado, os imóveis que vão ser inventariados têm escritura, todo documento bonitinho, e quando não tem disputa, não tem briga entre os herdeiros. Nesse caso, a gente pode optar em fazer no cartório. Eu sempre oriento os meus clientes a fazer no cartório. Por quê? Porque o cartório, além de ser mais rápido, ele é menos burocrático. Você evita toda aquela burocracia de um processo judicial. Então, na minha visão, a melhor via de se fazer um inventário é no cartório. Gente, outro ponto interessante aqui. Tem muitas pessoas que se confundem dizendo o seguinte: eu vou fazer em cartório, porque aí não preciso contratar advogado. E não é bem assim. Na verdade, tanto o inventário feito no fórum, quanto o feito no cartório, precisa da contratação de um advogado. É o que diz a lei. A lei diz que o advogado precisa assinar o inventário feito também no cartório. Até porque é o advogado quem vai estar orientando os herdeiros, explicando como vai ser feita a partilha, analisando toda a documentação, recolhendo a documentação para levar no cartório, acompanhando o processo administrativo do cartório. Então, em qualquer situação, vai sim ser necessário contratar um advogado. Esse tema de inventário, ele é muito vasto. Tem muita informação, eu ficaria horas aqui falando sobre inventário, mas o que eu quis aqui passar para vocês foram essas informações principais, as perguntas que eu mais escuto no dia a dia, especialmente quando falece um ente querido e as pessoas ficam naquela situação: o que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Preciso fazer inventário? Então a ideia era realmente esclarecer essas perguntas básicas, tá? Mas e você? Você já precisou fazer algum inventário? Ou tem um inventário para fazer e perdeu o prazo? Comenta aí para mim. Se você também ficou com dúvida de algum tema específico, queria que eu aprofundasse mais em alguma questão sobre o inventário, coloca aí nos comentários uma sugestão para um novo tema, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber o aviso de novos vídeos e compartilha essa informação com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!